Muito bem, muito obrigado aí por terem vindo até aqui. Espero que tenham dado uma voltinha. Depois deve ter alguma comida para alegrar um pouco mais a vida. E vamos conversar. Vocês queriam saber política para quê, né? Não é uma pergunta tão fácil assim, não. É uma pergunta difícil. Talvez seja melhor, em vez de eu fazer uma exposição mais abstrata. Não está bem? Tá. Em vez de fazer uma coisa muito genérica, eu posso falar como é, porque, para mim pelo menos, como é que foi política e por que eu me meti na política. Depois a gente faz umas considerações mais semiteóricas, tá bom? Bom, para começar, eu passei a vida como professor. Aqui talvez tenha alguns professores, né? Eu fui, desde que eu tinha 21 anos, eu era professor da Universidade de São Paulo, da USP. E mesmo antes, quando eu estava no curso, eu dei aula de história num colégio chamado Fernão Dias, que é um colégio público aqui de São Paulo, lá em Pinheiros, né? Eu não tinha me formado ainda, mas eu dava aula de história, acho que do Brasil nessa época. E depois, eu era bastante moço ainda, eu estava terminando o curso na Faculdade de Filosofia, o curso de Ciências Sociais. E aí eu fui convidado para dar umas aulas na Faculdade de Economia, sobre História Econômica. Aí me deram História Econômica da Europa. Eu não sabia muito, não. Então eu tive que ler para estudar. Os professores, em geral, aprendem com os alunos, porque são obrigados a ler, não sei o quê, tem que se preparar. Então eu tive que ler uma opção de coisas para poder dar aula. E alguns alunos eram mais velhos do que eu na faculdade e tal, mas dei aula. Então, depois passei daí da Faculdade de Economia para a Faculdade de Ciências Sociais, que era a minha formação, e para dar aulas de Sociologia. E dei aula de Sociologia a vida inteira. E tinha muito interesse por vários estudos de História, de Ciência Política, de Sociologia, queria entender. Naquele tempo nós tínhamos todos aqui no Brasil, isso eu também vi nos anos que nenhum de vocês era nascido, em 1950, né? Depois de 53, 54, 55. Era uma época no Brasil muito agitada, porque o presidente tinha sido eleito Getúlio Vargas, em 1950. E depois ele se suicidou, e com muita pressão política em cima dele, e houve muita movimentação na rua aqui em São Paulo. E, em geral, o pessoal de São Paulo, na minha faculdade, da universidade, eram todos contra o Getúlio. Eu não era, eu era a favor, porque minha família tinha algumas ligações lá com o Getúlio e com o governo. E, então, aquilo me surpreendeu muito, que quando morreu o Getúlio, a opinião mudou rapidamente. Todo mundo que era contra ficou, porque ele se suicidou. Então, houve manifestações na rua, eu participei, fui lá ver, aqui na Praça da Sé, naquele tempo, a polícia investia com cavalo em cima dos manifestantes, e os manifestantes jogavam rolha no chão, porque o cavalo tropeça na rolha, né? Eu não joguei rolha nenhuma, mas enfim, fiquei vendo o que estava acontecendo. E então, depois veio do Getúlio, veio o Juscelino. E o Juscelino era um período de crescimento econômico, e um pouco de inflação, e bastante crescimento, e a paixão dos brasileiros é preciso desenvolver o país. Era a luta chamada contra o subdesenvolvimento. Nesse meio tempo, né, os que estávamos na universidade, que estávamos trabalhando em economia, em sociologia, em história, ciência política e tal, também acompanhávamos o que estava acontecendo, e havia um grande debate no Brasil sobre de que maneira o Brasil vai crescer. Vem capital estrangeiro, não vem capital estrangeiro, o governo deve investir mais, deve tomar conta do quê? Como é que faz com a Petrobras, como é que faz com o Banco do Brasil. E foi o começo que vieram as primeiras indústrias automobilísticas para o Brasil, né? E nós tínhamos aqui uma outra fábrica tentando fazer automóvel, não conseguia sair direito, e finalmente havia um carro chamado Home Isetta, que era da fábrica Home, que fazia torno mecânico, e fez uma associação com uma fábrica italiana, Isetta, e faziam aqui uns carros Home Isetta, mas não eram propriamente carros em grande quantidade. Aí chegaram os Volkswagen, que foi a primeira grande transformação. Havia uns carros também, eu não me lembro de qual produtora, maiores, e todo mundo se apaixonava por essa, ver o Brasil crescer e dar mais emprego. E nessa época tinha muita vinda de gente do campo para a cidade, né? Havia muita imigração do Nordeste para São Paulo, de Minas para São Paulo, né? E
foi o começo da formação do que hoje chama de periferia, né? Só que o que nós chamávamos de periferia, não chamava de periferia, mas os bairros populares na época, hoje são bairros de classe média. Aquela zona, por exemplo, lá mais além do Ipiranga, um pouco na Moca, isso era o limite onde estavam as fábricas. Na Lapa, tinha muita fábrica na Lapa, tinha muita fábrica na Moca, no Brás, e Vila Prudente, que era um pouco mais adiante, ali já era considerado como de periferia. Vila Maria, que agora está aqui no meio de São Paulo, não tinha calçamento, era uma coisa assim muito mais precária, e todo mundo queria que houvesse crescimento e desenvolvimento. Bom, terminou o Juscelino e ganhou o Jânio Quadros, né? E o Jânio era bastante demagogo, ele teve uma votação imensa, e ele justamente foi talvez o primeiro político dessa época que entendeu que havia muita força política, eleitoral, nas periferias de São Paulo, né? E o Jânio se dedicou muito ele fazia uma coisa que chamava asfalto Jânio Quadros. Ele punha uma camadinha tênue de asfalto em cima da terra. As pessoas gostavam, um ano depois acabava, porque chovia e tal, não tinha base e tal, mas dava uma sensação de que estava vendo os prefeitos, os governadores estavam olhando para os mais pobres, né? Então o Jânio teve uma votação enorme, mas logo 7 meses depois, de uma maneira surpreendente, ele renunciou ao governo. Ninguém sabe até hoje exatamente por quê e tal. Uns dizem que ele queria dar um golpe ele mesmo, não conseguiu. Enfim, o fato é que ele embarcou, dizem que um pouco bêbado, para o exterior e abandonou a presidência da República em 7 meses. Aí foi uma grande confusão, porque o vice-presidente dele chamava-se João Goulart. E o João Goulart era considerado pelas classes economicamente dirigentes do Brasil como subversivo, esquerdista, não sei o quê. Embora o João Goulart fosse ele mesmo fazendeiro, e grande fazendeiro no Rio Grande do Sul. Mas tinha muita ligação com o PTB, Partido Trabalhista, que na época era diferente do de hoje, era muito ligado aos sindicatos. Então, as pessoas achavam que o Jango ia fazer no Brasil uma república sindicalista. Houve muita pressão para o Jango não tomar posse. Obrigaram o Jango a aceitar uma coisa chamada parlamentarismo, que é uma maneira de governar em que o Congresso tem mais poder do que o presidente, é o primeiro-ministro quem manda, não é o presidente. O Jango ficou lá, depois, um ano depois, o Jango fez um plebiscito e ganhou o presidencialismo. Mas isso durou pouco, porque a situação econômica estava muito complicada, o efeito inflacionário das medidas que o Juscelino tinha tomado, e que o Jango depois agravou com a renúncia, explodiram na mão do Jango. O povo já ficou insatisfeito, porque a inflação é uma coisa que prejudica a população e tal. O fato é que o pessoal mais conservador era contra o Jango, e afinal houve uma rebelião militar e houve um golpe de 64. Bom, até essa altura eu estou na universidade, acompanhando naturalmente o que estava acontecendo no Brasil e tal, mas não tinha uma participação direta na vida política brasileira. E eu nunca misturei ensino com política, né? Então, quando dava aula, você dava as aulas, explicava as coisas, dava os diferentes autores, não ia tentar influir diretamente na decisão política dos alunos, porque não é correto. O aluno deve tomar mais tarde a posição que quiser. O professor tem a obrigação de explicar e mostrar quais são as alternativas e tal, em várias circunstâncias. Então, até eu não tinha uma participação política direta e dava aula, e aula bastante, enfim, científica, né? Muito bem. Acontece que essa não era a percepção que havia na universidade a respeito do que eu estava fazendo. Por quê? Porque, embora eu não participasse ativamente da vida política, eu tinha ideias, e eu escrevia livros e tal, e nesses meus livros eu era favorável a mudanças mais rápidas no Brasil, era, por exemplo, naquela época favorável à reforma agrária, né? Que naquela época parecia uma coisa extremamente perigosa, né? E no plano da universidade eu achava que devia haver uma maior democratização da universidade, maior participação dos estudantes em algumas áreas de definição, e devia haver carreiras para os professores. Naquele tempo ainda não tinha carreiras como tem hoje, que você depende do seu esforço para subir na carreira. Não era assim, dependia, na verdade, de uma escolha pessoal do chefe, que era o catedrático, né? E eu tinha sido eleito membro do Conselho Universitário. Então, eu tinha uma visão, e os que eram os donos do
poder político e que os que tinham controle da universidade, que eram muito conservadores, achavam que havia uma ligação mais efetiva entre o que eu dizia e escrevia com o governo do Jango. Então começaram queriam me prender. Foi uma época de CPI, que é uma coisa que vocês não... É CPI, né? Comissão Política... Não é CPI, não. Investigativa. Tem um outro nome. Era uma comissão especial que os militares organizavam para fazer investigação nas universidades, nas escolas, para ver quem é subversivo, não sei o quê, e moveram um processo contra mim e contra vários professores da universidade. Um que tinha sido meu chefe antes, Florestan Fernandes, um físico importante, chamado Mário Schemberg, não sei o quê. Então, eu estava nessa época, na minha carreira universitária, a universidade tem 4 degraus, eu tinha. Você entrava como chamado auxiliar de ensino, depois você tinha que fazer uma tese de mestrado, depois você fazia uma tese de doutorado, e aí você podia ser, já era assistente do professor, era assistente 1, 2 e 3, o 1 era o mais elevado. Depois você fazia uma tese chamada de livre docência, que dava você o direito de dar aula, independentemente do professor querer ou não, do chefe querer ou não. E, por fim, o de cátedra, que era o último grau. Eu, nessa altura, eu estava preparando a minha tese de cátedra. Eu tinha já feito a tese de mestrado, doutoramento e livre docência. Eu tinha 33 anos, foi 64, e eu estava me preparando para fazer uma tese de cátedra, porque o professor de uma das cadeiras era sempre assim, tinha que esperar ou se aposentar ou morrer, o titular, para você poder ter acesso à cátedra. Hoje não é mais assim, hoje é mais livre. E tinha acontecido um fato de um afastamento de um professor, eu ia concorrer à cátedra dele, e quando veio esse negócio, e começaram a me perseguir, me disseram que eu me prender, eu me escondi, não sei o que lá. Depois de algum tempo o golpe foi aumentando aqui no Brasil. Foi mais gente sendo chamada, processo, não sei o que, fechar partido e começar a proibir negócio de imprensa. Então eu resolvi sair do Brasil e fui primeiro para a Argentina, que eu tinha feito uma pesquisa lá na Argentina, e depois um lugar da ONU, nas Nações Unidas, que tem no Chile, me convidaram para eu ir para lá como técnico e eu fui para o Chile. Ou seja, fui para o exílio. E fiquei lá no Chile 4 anos, depois eu fui para a França e fiquei professor na França. Bem, aí nessa altura, eu já estava com alguma participação, até quase forçada na vida política. Eu sofri as consequências de ter um pensamento discordante. Bom, então vejam vocês que, na verdade, quando você vai se envolvendo, depende, tem mil maneiras de você se envolver na vida política, mas quando você vai se envolvendo na vida política, só vale a pena quando você tem uma causa, quando você acredita em alguma coisa. E quando você acredita em alguma coisa, você luta pelo que você deseja. Né? E para ser possível que aquilo que você acredita vire realidade, você tem que influir sobre quem toma a decisão. Você pode influir de várias maneiras. Escrever um livro é uma maneira de influir. Participar da vida na escola é uma maneira de influir. Participar de uma greve é uma maneira de influir. Participar de uma ação comunitária é uma maneira de influir. Tudo isso é política. Né? Não é política partidária. Ou seja, quando eu disse eu não estava metido na política, eu quero dizer eu não estava metido em um partido. Mas eu estava, na verdade, discutindo o modo de organizar a sociedade, quem manda na sociedade, que acesso se deve dar para uns ou para outros. Portanto, dessa maneira, eu já estava participando da política. Né? Aqui, hoje, a gente pensa que política são os deputados, os vereadores, os senadores, os partidos, as eleições. É também. Mas a política, na verdade, é uma coisa que é muito mais ampla do que isso, que você pode fazer de várias maneiras. Quando você está participando de um movimento social, na verdade, você está fazendo política. Né? Quando você está dando uma opinião pública, né, escreve um artigo no jornal, se for sobre assuntos relativos à organização da sociedade, à distribuição de quem manda e quem obedece, poder, portanto, você está fazendo política. Então, de alguma maneira, eu levei a vida toda sem que eu tivesse consciência de que ia me endereçar para um caminho político, partidário ou para voto, participando das atividades políticas de uma maneira mais ampla. Muita gente participa da vida política nesse sentido mais amplo, embora não seja restrito à política partidária. E você só vale a pena participar quando você acredita em alguma coisa, você quer mexer em alguma coisa. Esse querer mexer, às vezes, é por altruísmo. Né? Eu quero diminuir a pobreza no Brasil. Bom, se você não é pobre, por que você quer?
Porque você acha que não é justo que as pessoas vivam mal. Você acha que a igualdade é um valor. Você acredita que vale a pena que haja mais igualdade. Então você se joga. Mas nem sempre é assim. Às vezes você participa porque você tem um interesse. E não precisa ser, não é só quando você tem, digamos, uma ideia generosa que vale a pena participar na política. Às vezes você tem um interesse. Por exemplo, às vezes você tem um interesse efetivo de melhorar o salário. E vai para o sindicato e vai lutar para melhorar o salário. Né? Aí você está com um interesse específico, mas legítimo. Você tá querendo. Também é legítimo o interesse do empresário que quer que o governo tenha uma política que favoreça a empresa, ou as empresas em geral. A dele, pessoalmente, só? Não. Mas você está discutindo criar condições para melhorar a situação das empresas no Brasil, é o interesse dele também. Mas ele está participando. E isso também é uma motivação que, digamos assim, é razoável para que as pessoas participem. Obviamente, aqui estamos falando de política num sentido muito geral. E nesse sentido, você, de alguma maneira, quando você envolve relações de poder, você está sempre tentando influenciar o outro, e tentando ganhar apoios, e tentando convencer, ou tentando pressionar, ou tendo força para impor. São muitas maneiras de você participar da vida política. E num sentido mais amplo, a gente faz política o tempo todo, até em casa. Entre os filhos e o pai e a mãe, tem uma certa política. Quer dizer, você faz, às vezes, aliança de um irmão contra o terceiro irmão. Às vezes você faz aliança com o pai contra a mãe, ou vice-versa. Porque para obter, para aumentar a sua mesada, ou para poder sair, para ir para uma balada à noite. Enfim, tem mil maneiras. No fundo, sem saber, a gente está sempre atuando de modo a tentar alterar as condições prevalecentes em seu benefício, ou no benefício de um terceiro. Mas está sempre, portanto, tentando pressionar, fazer política e se organizar. Não existe sociedade sem política, né? E não existe associação sem política. Você tem um grêmio na faculdade, na escola, no despertar, não sei se tem grêmio lá, e alguém vai ser presidente. E o outro pode querer ser também, vai disputar. Vai fazer o quê? Isso é política. Você vai buscar apoio de uns contra o outro, vai apresentar umas ideias, o outro não vai estar a favor daquela ideia. Então, de um certo sentido, sempre é assim. E num certo sentido, como na vida social, é muito difícil você ter uma situação em que ninguém tem uma demanda, ninguém tem uma aspiração, todos sejam satisfeitos, e que todos sejam iguais, é quase impossível, mesmo nas formas mais igualitárias. Mesmo nas sociedades, digamos, indígenas, sempre existe ali alguma tensão. E, portanto, você tem ali a possibilidade de uma certa política. Quando as sociedades, ou as associações em geral, se organizam distribuindo hierarquias, um pode isso, aquele pode aquilo, você tem uma estrutura de poder. E aí você só muda a estrutura de poder se você atuar, se você fizer política. A mesma coisa acontece na sociedade, né? Bom, então, na verdade, quando eu disse, de alguma maneira a política caiu na minha cabeça, em 64, porque eu não estava numa política partidária, mas eu estava participando de uma visão do Brasil que não era a visão de todos. E alguns queriam uma coisa, outros queriam outra, e brigavam, e não sei o que e tal. Bom, outra coisa é o que acontece quando você vai participar da vida política organizada, institucionalizada, quando tem partidos, tem eleições, tem essas coisas todas. No meu caso específico, eu voltei para o Brasil, depois de ter estado no Chile alguns anos, e ter ido para a França, e depois dos anos, voltei para a universidade, depois veio um outro golpe em 68, militar, em 69 de novo, eu fiz um concurso, ganhei a cátedra, em 1968, então eu tinha 37 anos e estava no máximo da carreira. Não durou muito, durou 6 meses que os militares voltaram a dar um golpe e me aposentaram, compulsoriamente, quer dizer, está proibido dar aula. Bom, então está fora da universidade. E aí criamos um centro de pesquisa fora da universidade para poder sobreviver, mas havia muitas restrições no Brasil. Nessa época você tinha uma ditadura. Não tinha liberdade, não tinha liberdade de imprensa, tinha alguns movimentos armados contra o governo suspeitava que todo mundo estava direto ou indiretamente ligado a esses movimentos armados, prendiam, torturavam, era uma época extremamente difícil. Então, nos anos 70, eu passei uma parte do tempo no Brasil, uma parte eu dava aula fora do Brasil, até para poder ter recursos, para poder sobreviver com mais liberdade, ou mais folga. E dei aula na França, dei aula na Inglaterra, dei aula nos Estados Unidos, e ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Lá pelo final dos anos 70, ainda em pleno regime autoritário aqui no Brasil, começaram a haver já um pouco mais de movimentos em favor da democracia.
movimentos em favor da anistia, ou seja, aqueles que tinham sido punidos pelos militares, tinham sido exilados, postos na cadeia e tal, e queriam recuperar seus direitos. Eu participei disso aí também, essa luta por a recuperação dos direitos, etc, etc. E quando chegou em 1977, havia dois partidos só no Brasil nessa época, MDB e Arena. O governo militar fechou todos os demais partidos e deixou só esses dois. Bom, as pessoas como eu, da vida intelectual, nós desconfiávamos muito do MDB, porque nós achávamos que, no fundo, os dois eram a mesma coisa. A Arena e o MDB eram fruto do regime militar. Né? Só que o MDB, pouco a pouco, foi ganhando uma certa autonomia, foi ganhando apoio da população. Né? E foi tomando posições mais altivas, sobretudo por causa do chefe do MDB, chamado Ulisses Guimarães. E era um homem de muita fibra, e que lutava muito contra o regime militar e tal. E, a uma certa altura, o Ulisses Guimarães mesmo me procurou, nesse centro de pesquisa onde eu estava, e perguntou se eu não podia ajudá-los a fazer um programa de campanha. Era a primeira vez que no regime militar iam dar acesso à televisão para a oposição. Acesso controlado. Os candidatos apareciam na televisão, só a cara deles e um número aqui. Não mais nada, não podiam falar. Né? A não ser o candidato majoritário, senador, sei lá o quê. Bem, e eu ajudei a fazer esse programa do MDB. Eu e muitos outros, né? Ajudamos a fazer o programa do MDB. E em 74 houve uma eleição, e para surpresa do governo militar, o MDB ganhou muitas vagas no Senado, e o MDB foi se encorpando. Em 77 eu já achava que era necessário que houvesse uma participação de apoio ao MDB mais ativa. Então, esse mesmo Ulisses Guimarães me pediu para eu ser candidato a uma vaga no Senado. Bem, eu não podia ser, porque eu tinha sido afastado da universidade em 69. E, portanto, em 69, afastado da universidade com uma penalização, entre as quais que eu não podia ter participação em política eleitoral. Mas eu topei não para ser, porque eu achava que ia ser um protesto, né? Porque, numa certa altura, os tribunais iam dizer que eu não podia ser candidato. E nessa altura eu tinha já bastante atividade, né, intelectual no Brasil e fora do Brasil, era conhecido. Havia muitas reuniões, como houve ontem uma aqui, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e nós transformávamos aquilo numa espécie de acontecimento contra o governo, happening contra o governo. Eu participava disso, falava e tal. Então eu tinha um certo prestígio nos grupos jovens e intelectuais. Fora disso, não. Basicamente nesses grupos. Bem, mas nós tentamos ver se tinha algum outro que pudesse ser candidato, que não tivesse as limitações que eu tinha, de ter sido punido já pelo regime militar. Não tinha ninguém. Então eu aceitei, sabendo que não ia ser candidato, que no final o tribunal ia impedir a minha candidatura. Bem, aí pela primeira vez, o Supremo, de fato aconteceu isso. Os procuradores opinaram que eu não podia ser candidato, não podiam registrar minha candidatura, aqui em São Paulo, na primeira instância, aqui na segunda instância, foram para o Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal, pela primeira vez, quebrou a regra e disse, não, ele pode ser candidato, porque ninguém pode ser punido para sempre. Como eu não era deputado antes, eles me puniram sem eu ter mandato, eles não deram o limite de 10 anos que dava para todo mundo. Era como se eu tivesse sido expulso da universidade para sempre e, por consequência, perdido todos os direitos de candidatura para sempre. E há uma regra jurídica que ninguém pode ser condenado sem limite de pena. Condenado a 20 anos, a 30 anos, mas tem um limite. Ele disse, não pode ser para sempre, então vai ser candidato. Então fui registrado como candidato e fiz a primeira campanha como candidato, em 78. Nessa altura, havia uma pessoa que vocês já ouviram falar, Luiz Inácio Lula da Silva, naquela época não chamava Lula, que mandou um recado que me apoiaria. Então eu fui lá ao sindicato, São Bernardo, e fizemos a campanha juntos, e o meu vice foi indicado pelo Lula. Era prefeito de São Bernardo até pouco tempo, o Maurício Soares. Né? E nós fizemos uma campanha, mas sabendo que não íamos ganhar, porque o candidato para valer, isso no MDB, o candidato para valer do MDB era o Montoro, que era senador, tinha muito mais prestígio do que eu, né? E naquele tempo você podia ter mais de um candidato do mesmo partido, somava os votos para o Senado. E eu não sabia primeiro que eu achava que eu não ia ser registrado, depois fui registrado, eu não sabia que eu perdendo, eu seria suplente de quem ganhasse. Porque eu tinha um suplente, mencionei aqui, Maurício Soares, que o Montoro tinha outro, mas pelas regras arbitrárias da época,
o suplente não era o suplente, era o segundo colocado. Então, eu fiquei suplente do senador Montoro. Bom, aí, tudo bem, continuei na universidade. Fui fazendo pesquisa e fui para os Estados Unidos, fui dar aula em Berkeley, nos Estados Unidos, em 82. Eu estava lá quando Montoro se decidiu ser candidato ao governo de São Paulo. E, bom, se ele ganhar a eleição, como o mandato de senador é de 8 anos, eu viro senador. Quando eu terminei meu curso lá em Berkeley, o pessoal lá de Berkeley queria que eu ficasse em Berkeley. Eu digo, eu fico, mas eu quero uma cadeira no Senado americano. Porque no Brasil eu terei uma cadeira no Senado. Falei brincando. E voltei para o Brasil. Montoro ganhou a eleição para o governo, eu virei senador. Bom, então há muito de acidental na vida política, né? Você pode, alguns querem porque querem e conseguem ou não conseguem. Outros, mesmo que não esteja com uma motivação, no meu caso, não foi diretamente para ir para a vida partidária, era muito mais contra o regime autoritário, acabei dentro da vida política partidária. Então, isso é para dizer a vocês o seguinte, o percurso é muito variável, cada um tem um percurso diferente. Quando você tem uma democracia estabelecida, há umas certas regras da democracia. Uma delas é que você tem partidos e que os partidos não é um só, né? Quando só tem um partido, é um regime autoritário. Você tem que ter escolha. O que é, no fundo, a democracia? Assegurar a possibilidade de você escolher, dar liberdade de escolha. Segundo, tem que haver rotatividade no poder, porque senão não há escolha, né? Você tem que dar uma limitação do tempo que as pessoas ficam na posição que ganham. 4 anos para deputado, 8 para senador, 4 para presidente. Deputado e senador não tem limite de reeleição, presidente tem limite de reeleição, né? Enfim, tem um conjunto de regras. E aí sim, a vida política, essa mais formal, se dá através dos partidos. Não existe democracia sem que existam os partidos. Então, você passa a ter que ter uma vida dentro do partido e se apresentar como candidato. Primeiro o partido tem que querer que você seja candidato, depois você vai para as eleições, etc, etc. No mundo contemporâneo, no mundo atual, as coisas são um pouquinho mais complicadas do que isso que eu estou dizendo. Por quê? Porque o que é partido? Como é que a vida política se organizou? A ideia, sempre houve facção, como há dentro da família, ou num grupo primitivo, tribal, não sei o que, você tem facções. Mas partido não é isso. Partido, no sentido moderno da palavra, é alguma coisa que implica na existência de uma organização mais ou menos estável, que dure no tempo, que tem uma direção, que tem filiados e que represente algumas ideias, apresente ideias que representem sentimentos de um segmento da população. No século XIX, quando os partidos se formaram com essas características de partido, né, no começo você havia muita limitação para saber quem é que tem direito a discutir o poder, quem vota, né? Quem tem direito a ser candidato e quem tem direito a opinar sobre o poder, né? No começo havia muita limitação. Analfabeto não vota. Em certos países, como no Brasil, durante o Império, se a pessoa não tem uma renda de tal nível, não vota também. Mulher não vota. Mulher foi o que mais custou para votar, né? Não, pobre também. E analfabeto mais ainda. Todos custaram, né? Enfim, o sistema não nasceu universal para todo mundo. Não. Era democrático, mas para um grupo lá em cima, né? Eram democracias restritas, muito elitistas, né? Bom, e geralmente tem tendências ideológicas, mesmo sendo elitista. Por exemplo, na Inglaterra, tinha os liberais e os conservadores. No Brasil, durante o Império também. Tem liberais e tem conservadores, né? Mas tem uma coisa que tanto liberais quanto conservadores concordam: tem que ter a escravidão. Pode ser muito liberal, mas não para o escravo. Escravo não vota, escravo não é gente, né? Inventam isso, né? Para cortar. Mulher não vota. Enfim, e havia os dois partidos, liberal e conservador, né? Mas não era nem o liberal era propriamente liberal, porque o liberal deve ser da liberdade, mas não era total. Bem, aí começa a haver uma grande pressão na Europa das classes populares. E quando surgem os partidos, da classe média e dos intelectuais, mas em nome das classes populares, quando surgem os partidos socialistas, são os primeiros partidos de massa, que você incorpora muita gente. Socialista, modo lato sensu, às vezes lá chamavam-se, os maiores eram social-democratas, na Alemanha, o trabalhista na Inglaterra, né? Havia alguns que eram outros comunistas, de menor expressão. Aí você começa a ter uma certa relação entre a posição ideológica, a estrutura partidária e a classe social.
né? E os conservadores normalmente representavam os donos de terra, etc, etc. Os liberais não tanto, mais a classe média, e os empresários podiam se dividir mais entre conservadores e liberais, mas nunca seriam socialistas, nunca seriam comunistas, né? Bom, isso aí, havia uma certa correspondência entre a ideia que está posta, eu quero uma sociedade de tal tipo, a classe que apoia isso e o partido. Bom, esse foi o esquema que prevaleceu, digamos, de meados do século XIX até meados do século XX, né? Partidos, portanto, muito ideológicos, porque eles expressam uma ideia e estão apoiados por um setor da sociedade que está lutando contra outro setor da sociedade. Bem, atualmente é mais complicado, porque atualmente, quando você tem todo mundo participa, praticamente, homem, mulher, a partir de 16 anos, não tem restrição de renda, etc, etc. E o sistema de comunicações é muito ativo, televisão, rádio, todo mundo se informa. E, por outro lado, as classes estão muito menos nítidas, houve muito movimento de que as pessoas mudam de classe, que sobem na vida, outros caem, não é como no passado, que era tudo muito, muito estático. É muito mais difícil que você fazer aquela relação direta, como havia no passado, entre interesse de classe, partido e ideologia, né? As ideologias ficaram mais difusas e as classes também, menos consistentes. Na Inglaterra, por exemplo, o partido Labour, lá trabalhista, se organizou através dos sindicatos. Ora, são fortes até hoje. Os sindicatos do Brasil são fortes, mas os sindicatos não têm afiliados. O número de afiliados diminui muito nos sindicatos, né? Então, ele não tem capacidade de mobilizar para o voto. Eles têm capacidade de mobilizar para o interesse da greve, o interesse do salário, mas não para o voto. Então, na verdade, isso que as pessoas custam a reconhecer que é assim. Quer dizer, você tem muito mais legendas do que partidos. Quer dizer, para você entrar na vida política, tem que se inscrever num partido, mas é uma legenda. Eu não vou dizer A, B, C, D, várias legendas que a gente nem sabe quais são, né? As várias legendas. E quando vai a diferença de ideias, às vezes diminui muito entre os candidatos. Às vezes há momentos em que você nitidamente se separam. Por exemplo, nos Estados Unidos agora, né? McCain representa uma coisa, Obama representa outra. Porque tem a guerra do Iraque, a maneira de solucionar a guerra do Iraque, tem a crise econômica. Então, em certas circunstâncias, se polariza e tal. Mas não tanto da moda antiga. Quem que vai dizer que o Obama é de esquerda e o McCain é de direita? É difícil, né? Não é essa a questão. As questões, às vezes, são outras. Quem é contra a guerra? Quem é a favor do combate ao aquecimento global, a favor da ecologia? Quem é a favor da igualdade de gênero? São temas que no século XIX, quando havia partidos mais definidos, não eram os temas fundamentais. E tem um outro dado. Como os partidos, de alguma maneira, todos, no mundo todo, debilitaram-se, ou seja, perderam capacidade de controlar o comportamento dos seus membros e de expressar o sentimento de camadas definidas, então você tem uma fluidez muito grande do voto durante as eleições. E, no fundo, por causa do acesso generalizado aos meios de comunicação e da informação, tudo passa a depender muito do desempenho do candidato, né? O desempenho. E é curioso que cada vez mais esse desempenho, o eleitorado não cobra nem sequer a trajetória do candidato. Então, estamos vendo agora, eu não quero entrar em detalhes de São Paulo, mas você cobra, fulano foi ligado a não sei o que, não altera nada, porque as pessoas não estão ligando para isso, estão ligadas a, bom, melhorou a minha rua, não melhorou a minha rua, fez tal coisa, fez qual outra coisa. Eu não estou dizendo que isso seja bom, estou descrevendo o que acontece, mas não é muito diferente em várias partes do mundo, sobretudo em eleições que não são nacionais, que são locais. Os interesses são muito concretos. Nas eleições nacionais, e por aí eu vou terminando, porque já vi que já falei demais, mas vocês fazerem perguntas, nas eleições nacionais é um pouco diferente. Aí, frequentemente, tem questões que dividem mais. Então, tem um lado e outro lado. Mas, repito, não são os lados clássicos. São lados que se conformam de acordo com um tema que naquele momento está chamando a atenção das pessoas. E os eleitores têm muito mais capacidade de discutir entre eles mesmos e mudar de opinião do que tinham antes. Não tem mais o caciquismo. Fulano vai ser apoiado por Beltrano. Ninguém quer saber. Eu não quero dar exemplos concretos para não misturar alhos com bugalhos, mas não adianta. O apoio, não estou falando do presidente Lula, não estou falando de mim mesmo, de outros, em outros momentos, quando o
hoje o governador de São Paulo era ministro meu, e foi ser candidato a prefeito de São Paulo, eu apoiei, o governador de São Paulo, que era o Covas, apoiou, ele perdeu feio, ganhou depois, mas por conta dele, não por conta do apoio, né? Então, os jornalistas vão na análise, analisando depois que passa, teve o apoio de não sei quem, o apoio foi decisivo. Não, o decisivo é a relação quase direta do candidato com o eleitorado e o modo como ele fala, se ele convence, não convence. Às vezes um passo mal dado na campanha, uma frase dita de maneira equivocada, perde a campanha, né? Porque como não tem partido para segurar, e as pessoas mudam de opinião, quer dizer, mas isso é da democracia. Democracia de muita gente, democracia que depende muito da comunicação, né? Então não tem chefe que segure, né? Crescentemente o peso das pessoas é grande. Finalizo dizendo o seguinte: isso não quer dizer que a sociedade seja individualista. Isso quer dizer que as pessoas têm mais noção das coisas, começam a ter mais noção, querem saber por que eu vou dizer sim, por que eu vou dizer não. E cada um quer saber a seu modo e reinterpreta o que está acontecendo segundo a sua visão do mundo, seus interesses. Claro que eu estou exagerando, o ser humano não é tão racional assim. Tem dados que são de emoção. E isso conta na política muito. Não adianta você ter a razão. Você tem que convencer. Você convence de muitas maneiras. Às vezes você convence demonstrando. É difícil. Mais facilmente você convence emocionando. Mostrando que você é igual, você se identifica. Não é? A nossa política cada vez mais busca identidades. Como é que eu me sinto mais junto de? Não é? Sem passar por muitas palavras. Enfim, isso aqui a política é uma coisa muito variável, muito ampla. Eu não falei aqui de teoria, falei de coisas assim mais diretas, mas eu acho que é isso que vocês têm que entender. Política é muito variável, sempre é um modo de exercer influência ou poder, sempre passa você ter umas ideias, sempre deve passar por você acreditar, deve passar, não necessariamente, compõe-se também dos que querem fazer carreira pela carreira, ganhar seus salários, às vezes até influência, às vezes até por maus maneiras de corrupção, também tem gente assim, a sociedade tem gente de todo tipo, mas na sua essência maior, não é isso, a sua essência maior são mecanismos pelos quais você discuta a forma do poder, a distribuição do poder e as maneiras pelas quais você pode alterar essas formas do poder e qual vai ser o grau de acesso que cada um tem no processo de decisão de como é que se conforma a sociedade. É isso.